É isso aí. Aqui é DJ Mask, mais uma vez no programa Eventos Mania TV, da plataforma YouTube. Pelo amor de Deus, dá aquele clique lá, aquele like, se inscreva. Eu ainda acho que vou conseguir essa placa esse ano, hein? Pelo jeito. Me ajuda. Bom, hoje, incrível, vamos fazer história no nosso programa, que é um programa novo e está crescendo muito rápido. Estou há muito tempo tentando e conseguimos, né? Espero que vocês gostem aí dessa entrevista gigantesca pelo tamanho, que é a Casamentos.com, né? Só Casamentos.com, para quem quer casar, com certeza é a plataforma primeira aí do mercado, não é nem brasileiro, né? Mundial. Trazemos a Aline Batá, né? Gerente... Não, diretora comercial, né? Brasil. Isso, né? E ela vai falar tudo, pelo menos vamos tentar, né? Aline, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por favor. Imagina, obrigado a vocês por receberem, por terem interesse em fomentar mais a parte de eventos, fornecedores. A gente sabe como esse mercado de experiência aí é muito importante para conectar as pessoas, realizar sonhos. Então, estou muito feliz de estar aqui também. Mais do que a gente, é difícil. Aline, muito obrigado mais uma vez. E já fala a história inicial dessa plataforma que virou gigantesca. Quem teve a ideia disso, né? Porque para quem quer casar hoje, né? Já quem entende de casamento, ela já vai casamentos.com, não tem jeito, né? Como chegou até isso? Bom, a gente tem aqui no Brasil desde 2009 a casamentos.com.br, sendo desde 2011 com uma equipe local, entrando em contato com os nossos fornecedores, crescendo a marca aqui no Brasil, mas a gente faz parte de um grupo internacional. Então, hoje a gente está em 16 países, Estados Unidos, Canadá, América do Sul, Europa e Índia. Então, um mercado super interessante também. Quando a gente pensa em casamento, a gente pensa naqueles casamentos bollywoodianos. Estamos nesses 16 países, somos parte do grupo The Not Worldwide, que é um grupo americano, mas a Casamentos veio do crescimento da empresa na Espanha, que estava presente em Espanha, Portugal, Itália, França, alguns países da Europa e aqui na América do Sul, e se fundiu aí com o grupo The Not Worldwide, no qual a gente tem tanto a The Not, que é como se fosse a nossa Vogue Noivas aqui de revista, e a Wedding Wire, que é a plataforma também, o marketplace, igual a casamentos.com.br. Então, estamos aí há muitos anos no mercado, conectando fornecedores às noivas. O nosso antigo CEO, que era o Tinti, ele criou a Wedding Wire pensando como é que a gente faz com que as noivas encontrem todos os fornecedores que elas precisam. Se a gente levar em consideração, hoje uma noiva precisa de 11 a 15 fornecedores para ter o casamento realizado, né? Se a gente pensar em todos os segmentos. E a ideia dele era fazer com que todos fossem encontrados, e é nosso principal motor de busca, vamos dizer assim, que é o Google. Hoje a gente está começando uma verticalização para ChatGPT, para as inteligências artificiais, tem a importância das redes sociais, mas dentro da jornada das noivas, a casamentos.com.br, ela ajuda vocês a conectar, seja quando a noiva está na parte inspiracional. Então, ela faz aquela primeira busca no Google, lugares para casar em São Paulo. Ou também quando ela já buscou por vocês e depois ela faz aquela famosa pesquisa no Google para ter certeza que o fornecedor existe, que não vai dar nenhuma mancada, como um selo de garantia. Então, hoje, a Casamentos, tanto no Brasil quanto lá fora, a gente é líder no Google em SEO, que é o Search Engineering Organic, então as buscas orgânicas do Google. A gente é líder mundial e não seria diferente aqui para o Brasil. A gente também tem um diretório de mais de 72 mil fornecedores de casamentos, mais de 3 milhões de pedidos de orçamento pela nossa plataforma no ano passado. Então, temos como ser um grande auxiliador
nesse processo de ser encontrado, de fortalecimento de marca, mas também de conexões entre fornecedores, entre noivas, com as nossas comunidades. Eu, como usuário dessa plataforma já há anos, né, eu vejo que tem de todos os gostos, né, todos os preços. É doideira isso, né? A pessoa que acha que não vai conseguir, não, o casamentos.com é caro, ou não, o casamentos.com é para classe só baixa. Não existe isso, né? Se você for entrar lá hoje, sempre foi, né? Mas estou falando pro atual, né? Se você for entrar na plataforma hoje, você vai conseguir todos os gostos, todos os preços, não é isso? Com certeza. A gente tem todos os tipos de público. O pessoal às vezes comenta do tipo, mas eu gostaria de atingir um público A. Até o A gargalhada, que eu chamo, aquele A. O pessoal, eu gostaria de atingir esse público. Vai estar lá também. Como o Brasil é um percentual dentro de toda a população. Então, nas mesmas proporções do Brasil, a gente tem pessoas que querem gastar mais de 200 mil reais num casamento e a gente tem pessoas que estão buscando um casamento menor, tá buscando um último fornecedor que falta porque vai fazer um civil no salão de festas, mas gostaria de ter uma decoração mais bonita ou uma música especial ou uma lembrancinha para esse momento. Então, temos todos os tipos de público. É interessante, interessante. E para quem não sabe, veio até a mim, que eu sou DJ, dá alguns furos, né, nas pesquisas, furo no bom sentido, tá? Eu até fiz 2 eventos no final do ano que não foram casamentos, foram corporativos. E a plataforma é tão boa que festas, aniversários, corporativos, né, que a gente fez uns corporativos gigantes, graças a Deus, nesse ano que passou, e veio pela casamentos.com, né? Pra você ver que a plataforma ela é gigante, né, numa excelência de busca, e outros nichos até usam essa plataforma para busca, né? Sim, quando a gente fala do SEO, né, do ser encontrado no Google, a casamentos.com.br hoje ela está vinculada a mais de 380 mil palavras-chave em relação a eventos. 50 mil dessas palavras-chave, quando a gente pensa em casamento, garantem a primeira página do Google, e 16 mil palavras-chave relacionadas a casamentos, a festas, deixam a gente nas 3 primeiras colocações. Então, eu acho que quando você busca música DJ para festa, com certeza casamento vai estar ou na primeira página ou nas 3 primeiras posições por esse motor relevante. Então acaba que sim, o nosso foco maior é noivas, mas a gente tem debutante na nossa plataforma, a gente tem pessoas que transitam na plataforma e te encontram através lá, mesmo não fazendo cadastro por não ser noivas. É a magnitude das conexões, das comunicações. Então, eu até antes de vir para casamentos, eu trabalhei no TripAdvisor e a gente sabe o poder das avaliações para tomada de decisão. E quando a gente olha um fornecedor de um evento, é um sonho. A gente pode olhar no Google, que tem super a sua importância, as avaliações no Google, mas quando a gente vê uma avaliação 5 estrelas sem um comentário, é a gente, é aquele familiar que a gente pediu para dar um boost, é um amigo. O que será que é? E a Casamentos vem como uma plataforma neutra. As únicas pessoas que podem avaliar dentro da Casamentos são as noivas e noivos que nos contratam. Então, a mãe da noiva, o amigão que ficou bravo, quebrou um copo e teve que pagar depois da conta, ele não vai avaliar na Casamentos, ele não contratou. Então, dá essa credibilidade também de quem contrata o serviço é quem avalia o serviço. E isso é muito importante num mundo de redes sociais que a gente não tem controle de quem está lá, quem está respondendo. A gente pode ocultar quando a gente está nas nossas redes sociais, mas lá não. Lá tem essa transparência, então acho que é por isso que a gente acaba somando vários públicos na nossa plataforma. Interessante, muito interessante. Aline, o Brasil, ele
o que mais é rentável para casamentos.com de eventos, ou tem outros países que está mais... Olha, o Brasil com certeza é o que a gente considera como um país emergente, é um país de muito potencial de crescimento. Então, se a gente for pensar na nossa dimensão, como eu falei, a gente tem 72 mil fornecedores ativos na nossa base, mas somos um país de mais de 200 milhões, então temos muito espaço para crescer ainda. Em termos de potências, eu destacaria, além do mercado brasileiro, a gente tem os Estados Unidos, claro, como uma grande máquina, é o principal país do grupo. A Itália como um dos principais destinos para destination wedding. Então, a Itália é uma grande potência dentro da Europa, assim como Espanha. E aqui na América Latina, a gente também tem o México como um grande poder de atração, não só pelo público do México, que é muito grande, mas muitas pessoas dos Estados Unidos viajam para o México para realizar os seus casamentos nos hotéis, em Cancún, nesses grandes resorts. Então, eu destacaria esses 4 países aí como grandes potências. Bacana, bacana. Eu vou linkar com 2 perguntas, uma vindo de consumidor e outra como fornecedor, que vem muito para mim, né, dos 2 lados. Para quem vai fazer o evento, contratar, como é que é feito a busca? Explique isso para o consumidor que não entende. Por exemplo, estou buscando uma decoração, uma assessora, ele busca pela região que eu estou. Como é que é classificado isso? Tá. A gente tem 2 mecanismos de busca, tanto o website quanto o nosso app. Então, quando o cliente entra no nosso site, ele pode buscar por uma categoria específica ou pelo tipo de fornecedor de forma geral. Então, traduzindo, eu posso buscar um espaço para casar. Eu quero casar em São Paulo. Quero ver os espaços. Eu não sei se é no campo, eu não sei se é num salão, eu não sei se é na praia, eu quero um espaço. Ele pode buscar dentro da categoria que ele procura. Então, eu sei que eu quero casar num salão de festas, num salão de eventos. Ou eu sei que eu quero casar numa fazenda. Então, a gente consegue entrar nessas segmentações. E entra nas geolocalizações. Eu posso querer casar... Por exemplo, está muito na moda os casamentos fora de São Paulo. Por quê? O pessoal, uma noite passa muito rápida. Às vezes o pessoal quer estender. E a gente teve até uma pesquisa que 47% dos nossos casamentos no ano passado tiveram pelo menos 3 dias de comemoração. Nossa, então, seja porque fez um religioso em um momento, civil no outro, e a festa, ou porque foi o final de semana... A gente pode ter, por exemplo, pessoas que buscam fazendas, mas ela não sabe se ela quer casar. Para quem aqui é de São Paulo vai saber o que eu estou comentando. Em Itatiba, em Itu, em São Roque, em Sorocaba, que são cidades muito próximas aqui de São Paulo. Ou a mesma coisa na Serra do Rio de Janeiro. A pessoa não sabe se ela vai casar em Petrópolis, Teresópolis. Ela está aberta a essas possibilidades. Então, ela pode buscar tanto pelo estado ou quanto pela cidade. E a gente também faz sugestões. Hoje a gente tem a Sara, que é a nossa inteligência artificial, que ela ajuda as noivas, principalmente os casais, vamos dizer assim, quando a gente vê que eles estão indecisos, que eles estão buscando várias coisas distintas, ela fala, o que você busca? Qual o ticket médio? Porque também pode filtrar por preço, por estilo. Então, quando a gente fala em música, às vezes eles estão procurando banda, às vezes eles estão procurando DJ. Então, a gente também tem os nossos filtros, não só por preço, mas por estilos ou por especializações que são muito importantes, tanto no app quanto no site. Que aula, hein, gente? Ó, você que está querendo contratar seu fornecedor, deu para entender, hein? Olha, agora... Para nós, né? Para quem está desse lado da parte fornecedor. Explica, até para quem tem muita gente, essa entrevista eu acho que é mais para aqueles que estão com a dúvida, porque eu conheço muita gente boa no mercado que também não conhece ou não tem medo, tem aquele receio, né, de usar a plataforma. Como é que é classificado as vitrines? Como é que é colocado
Parece que tem uma vitrine, a Top, a Premium. Explica isso para quem está vindo no paracasamentos.com de agora, né? Um evento. Não, perfeito. É sempre uma dúvida mesmo. Então, dentro da Casamentos, você pode ter a sua vitrine baseada na sua essência. Então, eu sou um DJ de São Paulo, que atende a Grande São Paulo, por exemplo. Então, você pode anunciar essa vitrine de DJ na Grande São Paulo. Dentro das listas de todos os fornecedores que a gente tem os clientes que têm a categoria top, que é os clientes que pagam para estar na primeira página da tua categoria e da sua região. A gente tem os clientes premium, que vem logo na sequência e, além de estar antes dos clientes gratuitos, tem as vantagens para os fornecedores de outros materiais, de formações que a gente faz para os fornecedores dentro da nossa plataforma do campus, de poder responder às avaliações, de poder cuidar da visibilidade da sua marca. Então, a gente tem essas indicações e depois vem os clientes gratuitos. Você pode ser um cliente gratuito dentro da Casamentos, mas com os destaques que a gente traz, tanto para o Premium quanto para o Top, acaba que o cliente gratuito recebe uma quantidade menor de orçamento, porque acho que tem até acho que foi o antigo CEO do Google falou: se você quiser esconder um corpo, depois que você cometeu um crime, coloque na segunda página do Google. É a mesma essência na Casamentos, você vai a procura vai diminuindo de acordo com as páginas, mas dentro também dessas categorias a gente tem um algoritmo que faz a randomização dos clientes para que todos sempre apareçam. Quem está na primeira página é diferente o primeiro lugar do último lugar da primeira página. Então, a gente tem essa inteligência que ajusta o posicionamento para que todos tenham as mesmas visibilidades. Legal. Nas estatísticas que vocês têm, qual que é a categoria que mais é procurada ou até mesmo a que mais se cadastra na Casamentos hoje? Olha, cadastro de forma geral, a gente tem um cadastro muito vasto, principalmente no que a gente chama de non-venue, que é a classificação que veio lá dos Estados Unidos como grupo de fornecedores de forma geral, excluindo espaços. Então é a maioria. Mas é bem diverso. A gente tem uma busca por espaço muito grande, porque quando a noiva é pedida em casamento, ou o noivo, os casais logo começam a sua jornada de montar o casamento pelo espaço, para definir o dia onde vai casar. Isso tem um impacto em quais são os outros fornecedores. Então, espaços acaba que tem um número de visitas muito grande, mas aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, as principais buscas fora de espaço são músicos, fotógrafos e bebida. São as categorias principais. Mas quando a gente vai para cidades fora das capitais, a gente tem muita procura por doces e assessoras, que é realmente, eu não sou daquela cidade, mas eu vou casar lá, eu preciso de uma assessora para me indicar os fornecedores daquela região. E isso agrega muito também junto com o trabalho da Casamento. E os doces que a gente tem, isso é mais pela potência de empreendedorismo que a gente tem aqui no Brasil e é a porta de entrada de muitas pessoas que estão começando no mercado de casamentos. Então, a gente tem muitas empreendedoras, principalmente, a maior parte dos nossos fornecedores de docinhos são mulheres. Então, a gente tem esse poder de empoderar um pequeno empreendedor que acabou de começar o seu trabalho e é uma forma dele divulgar, ainda mais se ele não tem tanto conhecimento em redes sociais. São sempre investimentos que devem andar em paralelo, mas é mais fácil você criar uma vitrine e ter a nossa assessoria do que você conseguir uma assessoria com o Instagram, que ninguém do Instagram vai te atender. Com certeza. Mas também tem todo o seu mérito para boost de casais. Legal. Aline, pela ferramenta que vocês
tem, acho que dá até para explicar, até para falar melhor sobre a fase pandemia. Pelo que vocês veem, né, da grande quantidade de busca, né? Você acha que a pandemia passou de vez ou ainda está naquela evolução de crescimento ainda? Não, a pandemia passou de vez. O que eu acho é que a gente ressignificou o que a gente quer ter de contatos. Então, a gente não deixou de ter casamentos. A gente não diminuiu o evento. Muito pelo contrário, a gente está valorizando mais os eventos. Mas a dimensão dos eventos, isso sim, teve alterações. Então, a gente ainda tem um público que quer fazer algo mais intimista, que valoriza muito essas conexões reais entre pessoas num cenário mais micro. Isso não quer dizer investimento menor, isso quer dizer uma quantidade de pessoas menor. Mas a gente também, como eu falei, 47% dos nossos casamentos no ano passado foram de 3 ou mais dias de celebração. Foi um aumento de 12 pontos percentuais de um ano versus outro. Então, as pessoas estão valorizando esses momentos. É muita coisa. A gente virou um carnaval mesmo. O casamento virou um carnaval. E tá tudo bem. Eu acho uma delícia. Mas, realmente, em termos de investimento e realizações de números de festas, a gente já retomou a normalidade. Eu tô certo em pensar que casamentos anos atrás deixou de ser festa e hoje é um evento? Com certeza. Eu acho que quando a gente olha o nosso retrospecto da celebração por si, a gente traz cada vez mais a personalização dos noivos. E é por isso que a gente coloca tantos fornecedores dentro do casamento. Uma festa ela pode ser composta por amigos, familiares mais próximos, e ter a mesma cara o meu casamento ter a mesma cara do seu casamento, do teu casamento, do teu casamento, mas um evento, ele tem o DNA dos noivos, então a gente tem até como tendência cada vez mais as personalizações. Então, o noivo que agora quer entrar de moto, e tá tudo bem, tá tudo ele jóia. gosta. A noiva que gosta de os pets, cresceu muito a parte de pet care para eventos, porque eles são os filhos. O mãe de pet é real, eu sou uma mãe de pet, é real. Eu não sei se eu colocaria a minha cachorrinha nesse estresse, mas tem muitos que colocam, seja na estampa da bebida, seja para entrar com as alianças. Então, eu acho que isso traz realmente uma dimensão de evento, de personalização e de humanização das festas, que para mim é a grande diferença de uma festa, de um evento, essa humanização que existe entre uma celebração e outra, muito forte. Até para você entender o nível da casamento.com, eu fiz um casamento inesquecível. Acho que foi no ano passado. Só a cerimônia. E a noiva falou que fez 100% casamentos.com. Olha só quantas empresas entraram nisso, né? O início da cerimônia. A decoração, né? A pesquisa foi por lá. Celebração, o celebrante, né? Veio por lá. A noiva veio de helicóptero, desceu lá de helicóptero, veio por lá só pela casamentos.com. Aí o pet que você falou, ela com o petzinho, a decoração pro pet, veio por lá. A aliança, né? As empresas de aliança veio por lá. Aí eu já não tenho dúvida, mas acredito que veio por lá, que são aqueles... Aí o pet entrou no carrinho de controle remoto. Veio por lá. Temos. Você acredita que a gente tem... Então. A gente tem dentista especializado, a gente tem empresa de carrinho para pajens e daminhas... umas coisas que a gente não imagina. Aí tem um fotógrafo, olha quanto que tá rodando ali de empresa, só na cerimônia. Aí vem eu, né, DJ, mas aí foi junto com uma orquestra bem louca lá, da região. Aí vem o vestimento, né, que são as roupagens, né, as coisas lindas, maravilhosas.
A gente vê, tá muito versátil isso, viu? E o noivo tá ficando páreo com a noiva, hein? De estilo, né? A gente tem pesquisas que aumentou muito a procura do noivo. Ele parou de ir de um terno preto, que talvez ele já tivesse, para se preocupar em transmitir o estilo dele. Eu também eu tô na fase que todos os meus amigos estão casando, então é ótimo que eu quase viro uma assessora, e aí a gente dá realmente importância ao trabalho da assessora, porque mesmo seus amigos que você ama de paixão, eles podem desgastar muito a relação com as pesquisas e pedidos de orçamento. Mas, amigos que estão me vendo, eu amo todos vocês, tá tudo certo. Mas eu tive um casal de amigos que o noivo falou, eu me recuso a gastar mais do que a noiva na roupa. E por quê? O normal é a noiva ser mais caro. Sim, mas o evento é de quem Dos dois. Dos dois. Eu falei, então vai gastar o que você quiser gastar e o que tiver dentro das suas condições, óbvio, para o teu evento. Aí é que entra, Aline. Não chega a estar igual a noiva, reconheço, mas está batendo ali. O noivo está se preocupando muito, né, na sua beleza, na sua coisa que antigamente chegava lá, 5 minutos antes, colocou a roupa, tô bem, tô pronto, né? Hoje não, hoje a produção praticamente, se não for igual, não é? E principalmente o making off. Antes, quando a gente fala da contratação de foto-filme, o making off ficava muito vinculado à noiva. E hoje o making off acaba gerando um investimento adicional, como a gente está falando. O fotógrafo e a filmagem precisa estar nos dois lugares, porque a noiva quer guardar o seu momento se maquiando e se arrumando, e o noivo, seja na barbearia, seja com os amigos, seja com o pai, até mesmo dentro do hotel, por exemplo, vai querer registrar esse momento também. E eu fico muito feliz que deixou de ser a noiva, a protagonista do casamento, para ser o casal, até porque a gente tem vários tipos de casais. E então essa é a magia a mágica do casamento. Essa é a mágica dos eventos terem a cara do casal. Se são 2 mulheres, 2 homens, um homem e uma mulher, tá tudo certo, e todos eles merecem ter palco nesse sonho que é compartilhado, né? Com certeza. Na estatística que eu tenho, né, que não chega até, não existe isso, né? Eu vejo que a tecnologia do drone, ela tá altíssima, né, em casamentos. Já não vai ser tão mais durante algum tempo, porque eu fui visitar feiras, né, de eventos, tecnologia. Eu vi muito participativo o robô, tanto o cachorro, né, que a gente está vendo em todos os lugares hoje, né, acredito que vai ter uma participação muito forte em casamentos, eu acho, e os próprios pessoas de casamentos, né, já estão procurando bastante, e também o robô mesmo, né, por alguma forma, tanto na recepção quanto na parte da cerimônia. Eu acho que daqui a alguns anos vão começar a aparecer mais aí em casamento. Aí eu te pergunto, vocês veem isso com bons olhos, né? Com certeza, e tem espaço para tudo. Você falou de robô, eu lembrei daqueles robozões de LED que são de animação, que tem as suas variações, né? Quando estava na Casa de Papel, todo o pessoal mascarado estava entrando, aí veio a época do robô, agora a gente tem o sax muito em alta nessa parte de animação, mas na foto e filmagem a gente também vê uma tendência de ter mais de um fotógrafo, uma empresa, não uma empresa com 2, 3 fotógrafos, mas ter mais de uma empresa de fotografia para que tenham outros tipos de captação de momento. Então, a gente vê isso com ótimos olhos. A Casamentos, ela tem, como eu comentei, para os nossos clientes premium, uma aba Campus, que a gente traz todos os informes de pesquisas que a gente tem na nossa base, mais de tendências de mercado. Então, quando a gente olha para tendências, uma das mais fortes para 2025, 2026 é a parte de iluminação. Então, a tecnologia
da iluminação, seja os painéis de LED, sejam aquelas luzes que parecem uma vila italiana, tudo isso a gente está trazendo o tradicional, daquelas luzinhas que ficam penduradas, por exemplo, com a modernidade de ter um super painel de LED, fazer quase um Tomorrowland dentro do evento. Então, realmente, é uma das tendências. Essa parte de diferentes formas da fotografia, a parte de tecnologia, além de cores, e voltamos com os casamentos mais tradicionais, verde, branco, folhagens naturais e tudo mais. O verde pistache, que eu não vejo a hora de sair uma nova tendência agora para 2025, que o pistache foi a de 2024. Verdade. E agora é pistache para tudo quanto lado. Verdade. E até, por exemplo, a gente está no momento de libertação das madrinhas, que elas agora podem usar a cor que elas quiserem. Então é uma tendência mudar esse estilo quase debutante que a gente tinha das madrinhas. Com uma certa relutância, a gente tem madrinhas que, como eu falei, a gente tem um fórum que as noivas e madrinhas trazem pontos, e a gente tem madrinhas revoltadas, porque elas gostam de ter uma cor para falar assim, você é madrinha. Você é madrinha. Se eu sou colorida, como é que vão saber que eu sou madrinha? Doideira, né? Então, são tendências e a gente vai adaptando, mas o que importa é o que o casal gosta ou o que os representa para esse evento. Com certeza. Aline, eu sei que vai fugir fora um pouco do que eu vou perguntar. Perguntar não, né? Dá uma dica para os noivos, por favor. Eu tô pegando casamentos que não tem assessoria. Tá. Explica que a assessoria melhora o casamento, organiza, pelo amor de Deus. Um abraço, Rose Gonzalez, ó. Assessora de casamento, top do mercado. Ela sabe o que eu tô falando. Mas a gente pega o casamento. É assim, casamento sem assessoria não é que não vai acontecer. Mas fica nítido que fica aquela desorganização, né? E falta isso. A gente está pegando muito casamento que já... Não sei se não é uma importância, mas também pode ser falta de informação, né? Eu acho que a grande batalha das assessoras, e é sempre muito engraçado quando a gente conversa com as nossas assessoras, é que às vezes tem uma parte das assessoras de casamento que olham a própria casamentos como uma competição. Fala, será que eu vou conseguir indicar tantos fornecedores? Como é que eu consigo direcionar para que ela não olhe esses fornecedores, olhe os que eu sei que vai funcionar melhor? E não é uma competição. Tem como agregar tudo isso. E a própria Casamentos tenta colocar isso para as noivas, e acho que é muito importante o educacional para as noivas. As noivas não sabem quanto custa um casamento, então às vezes gera uma frustração para os fornecedores, que ela pode estar lá estampado. O meu preço é a partir de R$5.000. E não só tem o conhecimento do porquê desse preço, mas tem a mania do brasileiro de chorar desconto. Então, por 4.000 vai rolar? Então tem essa parte, e eu acho que tem tanta informação também ao mesmo tempo que as noivas acabam subestimando o poder de uma assessora. Então, sim, gente, o que faz um casamento diferente é a organização do casamento. Seja no alinhamento entre os fornecedores. E vamos combinar que você, casal que está casando, a última coisa que você quer fazer é uma reunião de alinhamento entre o teu time de filmagem, o teu time de fotógrafo, com o time do espaço, com o time da decoração, para ver como isso vai funcionar. Tem a ver com... A assessora vai te dar dicas do layout. Muita gente pensa que para ter um casamento animado, precisa ter convidados animados. Não necessariamente. Se o layout do espaço, a integração entre os fornecedores não estiver bem feita, não tem o que você possa fazer. Se você colocar um casamento grande, e a assessora vai te dizer isso, um casamento com muitos convidados, com um ponto de bar perto da pista, os seus tios, talvez você fique feliz com isso, mas os seus tios não vão conseguir beber. Eles não vão disputar com os jovens que estão ali parados com o seu Fitzgerald, esperando a próxima música. Esses detalhes
fazem com que o casamento seja mais fluido. Então, Faz a diferença, né? E isso, o TikTok, o Instagram, a própria Casamentos, as ferramentas que a gente dá para as noivas, não é isso que vai garantir que o seu casamento seja organizado. É essa expertise de transmitir o que vocês querem para os outros fornecedores. Que legal, que aula, que aula. É por aí mesmo. Vamos a algumas perguntas? Por São favor. milhares, tentei filtrar aqui, acho que consegui. Meu nome é Lincoln, tem um espaço aqui em Guararema, Recanto dos Bambus, né? Manda um abraço, né, para casamentos.com mediante a você. E com certeza mande um gerente lá que ele vai fechar, né? Ele vai testar a plataforma, muita gente fala, né? Parece que é um espaço novo e ele vai começar a usar a casamentos.com. Pediu para dar um abraço para ele. Lincoln, um abraço. E não tem coisa que deixe o meu coração mais quentinho, ainda mais uma sexta-feira. Eu não sei que dia do Ponto Futuro você está ouvindo esse podcast, mas estamos numa sexta-feira. Tem uma coisa mais feliz que é sexta-feira e saber que Lincoln gostaria de fazer parte. Então, pode ter certeza, a Cibele cuida da região de Guararema. Ela vai entrar em contato com você. Que legal. Um abraço, Lincoln. Juliana de Suzano. Aline, o que você pensa de feiras, né? De noivas? A feira de que passa... qual é o nome da feira? Tem a Feira do Vestido de Noiva, tem a Casar.com. Casar.com. O que vocês acham dessas feiras? E por que ela fala... Vocês costumam participar de alguma delas? Vocês têm, no futuro, intenção de fazer a própria de vocês? Excelente pergunta. Eu, como interessada nesse mercado de experiências, apaixonada pelo mercado de casamentos, eu acho sensacional. E principalmente a Feira da Casar, por mais que muita gente veja a gente como concorrentes, eles têm uma expertise nessa parte de feiras que eu acho incrível. Acho que para o fornecedor depende do que você quer em termos de momentum da sua empresa. A feira, ela tem sim como captar muitas noivas num nicho específico, independente de qual é a feira. A gente tem feiras incríveis ao redor do Brasil, mas ela é uma questão de posicionamento da sua marca. Eu vejo ela como um investimento a longo prazo. Então, você falar que você está lá, você começar a ser conhecido, porque não necessariamente a noiva ou o noivo que estão lá estão no momento de contratar o seu serviço. Então, eu acho sempre interessante numa parte de branding, de como a gente se posiciona, mas se a sua estratégia for de curto prazo, talvez tenha outros investimentos que você possa fazer. Acho que é necessário ao longo da sua jornada ter essas participações, mas não é imprescindível. A gente estava até comentando aqui no bate-papo antes de entrar nas gravações que todos esses investimentos de posicionamento de fornecedor a gente pode pensar como os investimentos que você faz da tua vida financeira. A gente tem os investimentos mais conservadores, de longo prazo, que pode ser uma feira, a casamentos.com.br. A gente tem aqueles investimentos de alto risco, então o TikTok. Às vezes você ainda não está 100% posicionado no TikTok, mas você quer começar a fazer anúncios, é uma forma de captação. A geração Z está casando já, 30% das nossas noivas hoje são geração Z, então precisamos estar lá. O Instagram e o Facebook já não tem tanto risco, porque já são mais comprovados os dados, mas são investimentos que você pode trabalhar como uma especulação. Um Bitcoin já é comprovado. Uma ação da Petrobras, por exemplo, por mais que seja uma ação, é uma ação não tão arriscada. É a mesma coisa das redes sociais. Então, assim como é importante a gente ter o nosso investimento financeiro em várias verticais para potencializar os nossos resultados, a mesma coisa com o teu investimento de marketing digital. Seja ele o 100% online ou também o marketing offline, que pode fazer sentido dependendo da sua categoria. Que aula. Obrigado. Imagina. Muito bom, muito bom.
Fernando de Alphaville, eu casei. Os meus, não lembro muito, mas foram entre 11 e 13 fornecedores. Veio de lá, meu casamento foi fantástico. Só vim aqui agradecer a Aline, a casamentos.com. Fiz um investimento um pouquinho alto, fora do meu bolso, mas no final sempre dá certo. Jeito brasileiro, foi o que você falou. Obrigada, né? Fernanda. E você não está sozinho. 62% dos nossos casais falaram que gastaram mais do que gostaria. E é o custo do sonho, né? Para todo mundo, a gente estava comentando das classes, seja para a gargalhada até a classe mais simples, mas que não quer deixar de realizar o sonho, sempre é um desafio pagar o casamento. Porque você cria o seu objetivo e você vai tentando alcançar e vai aparecendo uma coisa ou outra que você não esperava, mas no final recompensa e é sempre bom ler esse tipo de mensagem. Que bacana. Juliana de Alphaville. Opa, Alphaville. Amei fazer o meu casamento. Algumas sim, algumas não, mas a plataforma me ajudou bastante a escolher. Veio aqui agradecer bastante. Foi 100% uma plataforma fácil. Só veio dar gratidão. Muito obrigado pela plataforma existir, né? Veio também só agradecer. Maravilha. Itaim Paulista, Carlos Juliano, Itaim Paulista. Sensacional, sou fornecedor e vim dar uma dica. Além dessas premiações, essas premiações online fantásticas que vocês têm, gostaríamos muito de ter algo pessoal, né? O calor humano, né? Você acha que seria uma cereja do bolo para entre casamentos, aquele elo, né? Entre o casamento e o contratante, né? O fornecedor, né? Não, com certeza. Inclusive, dando o furo, acho que eu vou fazer o lançamento aqui então. Em maio, a gente vai ter um evento para fornecedores de casamentos em parceria com o Fernando Terra, que é um grande influencer aí na área. Legal. A gente vai ter um encontro de fornecedores para a gente ter uma conversa franca de fornecedor para fornecedor. Bacana. Então, em breve, vamos ter mais notícias. Vindo muito no ponto dele e respondendo uma parte da pergunta que eu acho que eu esqueci, a gente não faz feiras para noivas irem, porque com um diretório tão grande de fornecedores que a gente tem, não seria justo colocar um e não o outro. E o Marketplace permite esse pé de igualdade. Então, a gente legal. Não entra nas feiras para noivas, mas sim, teremos momentos cara a cara, tanto aqui em São Paulo quanto fora de São Paulo, ao longo do ano. Mas já aviso que maio vai ser o primeiro evento, então vocês já recebem esse furo exclusivo. Ansiosos. Não tão legal quanto uma fofoca aí do Léo Dias, mas talvez para o fornecedor agregue mais também na sua vida. Então, para vocês saberem que em maio vamos estar todos juntos. Que bacana. Kátia do Itaim Bibi, plataforma fantástica, usei pro meu casamento. Uma curiosidade de bastidor, há muita reclamação na casamentos.com de fornecedor, apresentação de cliente, ou aquela aparência de mil maravilhas? Eu acho que não, né? Não, inclusive eu tava esperando as perguntas saque, polêmicas. Né? Todo mundo, eu acho que eventos nesse porte geram expectativas ainda maiores. Tanto dos fornecedores que querem cada vez mais orçamentos, mas tem todos esses competidores também entrando em contato com os casais, assim como as noivas. Tem reclamação, nenhum lugar é perfeito, mas cabe a gente dar as caras, vir falar, tentar resolver, que é o que importa. Nenhuma empresa é perfeita, mas a gente tenta ao máximo não se esconder das nossas responsabilidades também. Que bacana. Jéssica de Campinas, moro em São Paulo, mas venho pra cá de Campinas, adoro Campinas, tô mudando pra cá, e eu sinto a diferença eu casei, né, parabéns pela casamentos.com, 80% veio de lá. Eu vejo que o nível de cash de casamentos, né, tá crescendo bastante. O meu foi em torno, ela até falou aqui as cifras, né, atingiu a 150k. Aí é uma pergunta, por que, na visão dela, as pessoas de São Paulo, capital, gostam de casar
fora, tipo Campinas, São Roque, região, né? Fora. E as que estão lá querem casar na capital de São Paulo. É doido isso, mas é verdade, porque daqui eu vou muito para lá, né? Eu vejo que de lá vem para cá. E acrescento o litoral nessa conta também. Sim. Justamente é um investimento tão grande que a gente faz no nosso sonho, que muitas pessoas gostariam que ele durasse mais de uma noite. Então, quando você faz em Campinas, por exemplo, eu sou de São Paulo capital e vou fazer em Campinas, na sexta-feira eu vou encontrar o pessoal num pré-wedding, que não necessariamente vai ter custo para o casal, mas a gente vai numa pizzaria, a gente vai num barzinho, vai se encontrar, vai fazer aquela resenha gostosa antes do grande dia. Depois vai todo mundo acordar num hotel e tomar um café da manhã cheio de ressaca, mas muito feliz pelo dia que viveu. E a mesma coisa de quem tá em Campinas e vê a possibilidade de ofertas, por exemplo, que São Paulo capital oferece. A gente tem palácios, a gente tem salões incríveis, a gente tem espaços abertos em clubes que você não imagina que você está dentro de uma região metropolitana tão grande. Então, é a questão da onde o seu sonho e quais são as suas prioridades, elas vão ser encontradas. Então, eu realmente acho que é para você conseguir curtir um pouquinho mais o dia. Com certeza. Você falou de hotel. Eu estou fazendo, nos 2 últimos anos, eu estou prestando atenção, muito evento em hotel, né? Principalmente casamento. A procura está crescendo muito para isso mesmo. Principalmente aqui no Tatuapé, minha região, só no ano passado, não sei de cabeça, acho que foi 15 a 20 casamentos eu fiz em hotéis. A procura tá para isso mesmo ou é só uma fora da curva? Não, tem crescido mais. Eu não acho que vai virar uma super tendência, porque eu não acho que todos os hotéis estão prontos para receber, até porque o casamento ele tem uma duração do planejamento de 10 a 14 meses de antecedência. E muitas vezes não é interessante para os hotéis reservar um salão com tanta antecedência, porque como a gente comentou, o espaço é o primeiro lugar que a pessoa vai contratar. Claro. Mas é algo que é uma tendência internacional, então a maior parte dos casamentos no México são feitos em hotéis, principalmente quando a gente fala aí do Caribe. Na Europa é muito normal você casar em hotéis, e aqui no Brasil eu acho que a gente está chegando em hotéis que conseguem oferecer esse nível de excelência, e não necessariamente o Tangará, o Unique, que a gente tem em mente por esses casamentos de influencers e tudo mais, mas a gente tem grandes redes que têm um serviço super interessante por já ter toda a parte de cozinha, infraestrutura, conseguem baratear uma parte dos custos que poderiam ser repassados para um outro fornecedor e já providenciar isso, além da questão do vamos dormir todo mundo lá, acorda no dia seguinte, consegue fazer uma resenha, essa questão da experiência que o hotel consegue ter, que uma casa para casamento, para festas de casamento, talvez não consiga proporcionar. Que legal, bacana. Penúltima pergunta, deixa eu olhar aqui. Jocastra, de Fernando de Noronha. Olha, meu Deus. Jocastra me convida. Estamos chegando fora, estamos ultrapassando as fronteiras. Casamento, estou resumindo aqui que ela fez no textão. Na sua visão, o casamento está saindo fora do tradicional, acho que até falou, né, do tradicional, né? O que é mais procurado hoje na visão da casamentos.com? Um lugar que tenha tudo, a pessoa vai lá, já tem um DJ ali, já tem tudo, né? Só vai pagar o valor, 100 mil, tá bom, já tá pronto? Ou é aquela pessoa que quer buscar coisa por coisa e fazer da forma? Ou é versátil isso? É bem versátil e não é... eu não tô não querendo tomar partido. Não, mas sim. É bem versátil porque quando a gente tá falando de um casal que vai casar fora da sua cidade, quanto mais fornecedores em um único fornecedor, ou seja, quanto mais segmentos ele conseguir cobrir
em um único fornecedor que ele confia, melhor, porque ele não vai conseguir ir tantas vezes para fazer uma visita técnica, para saber como vão ser as coisas. Quando o casal conhece a sua cidade, então eu sou da minha cidade, o meu noivo é da minha cidade, a família é daqui, a questão da personalização ela começa a entrar mais forte. Então, eu adoraria ter o meu espaço já com iluminação e tudo mais, mas eu acho que eu vou querer investir isso a mais, ou vou querer trazer uma atração, já que já tem um DJ, por exemplo, no espaço, eu quero trazer uma atração de banda para personalizar. Então, eu acho que varia muito e varia também muito por cidade. Eu tive em Vitória, no Espírito Santo, inclusive um beijo pro pessoal de Vitória, foi sensacional o evento que a gente teve por lá, e lá é muito normal o salão ser só o seu espaço, e aí toda a parte de mobiliário, decoração, celebrante, iluminação por fora. Aqui em São Paulo, a tendência do pacote, vamos dizer assim, é um pouco mais em alta, porque é uma cidade, acho que mais corrida, e aí o pessoal quer resolver as coisas muito rápido. Fácil, rápido. É do perfil. É muito, né, do perfil de cada um. Legal. Só para você entender, Aline, sabe aquela pergunta deixa eu olhar aqui, do encontro que você falou, do spoiler aí? Só eu coloquei ontem para hoje de manhã até 7 da manhã, 814 pessoas falaram a mesma coisa, que quer alguma coisa com a Casamentos.com presencial. Acho que falta. O Brasil é calor humano, né? Eu acho também. Não é com essas palavras, tal, mas acaba. Não, indo na questão do encontro com a casamento. Não que não fique mais aquela. Sou virtual, né? Acho que falta, né? Mas 839 pessoas aí nessa direção. Estamos em transmissão de pensamento, a gente vai rolar esse evento, vamos nos encontrar, inclusive já fica aqui meu convite especial para vocês estarem aqui nesse nosso evento. Será uma honra. E divulgar também depois o nosso evento para que as 814 pessoas possam estar lá com a gente também. Ai, que legal, que bacana. Deixa eu olhar aqui, a última, acho interessante essa. João e também Sandra, ambos de Mogi das Cruzes, né? Parabenizam a Casamentos.com. É muita gente mesmo parabenizando. Não, por incrível que pareça, não tivemos negatividade. Não, a Casamentos.com não me paga, não tá me pagando patrocínio aqui, que fique bem claro, mas não tivemos nenhuma negativa, né? Estão dando os parabéns aí pela plataforma. É muito fácil casar hoje com a Casamentos.com e outros eventos, né? Eles querem saber de você e outras, né, pessoas. Na visão da Casamentos.com, qual o futuro do casamento na sua visão pessoal, né? O que vai ser as cerejas do bolo daqui a alguns anos? O que você vê casamentos daqui a alguns anos? Tipo, não vai ser mais assim, mas vai ser assado. Acho que você relou um pouco no assunto, mas eu queria que você... Não, eu acho que aí numa visão muito baseada na minha experiência, mais do que a empresa, porque a empresa, ela acredita que casamentos, de forma geral, são um momento que deve ser valorizado, e por isso que a gente faz o que a gente faz. Mas baseado na minha experiência, eu vejo que o casamento ele vem como uma celebração de algo que pode ser tão passageiro agora para as gerações mais novas, que não estão deixando de casar, mas são as gerações que viram cada vez mais os seus pais se separarem, que as relações parecem mais superficiais, mas ainda assim todo mundo tem o sonho do casar. Então eu acho que a tendência do casamento, de forma geral, ela é perpetuar essa celebração de um amor que deu certo, e não quer dizer que é para sempre, quer dizer que deu certo naquele momento e que é correto para aquele momento, e
aonde eu acho que a tendência mais diferente é renovação de votos. A gente tem visto um mercado crescente de renovação de votos, seja com 2, 5, 10 anos, porque as pessoas entenderam, até por conta da pandemia que mudou a nossa mente, que o celebrar, o estar com as pessoas queridas, ela vale o muito, dinheiro, né? que for. Com certeza. Então, cada vez mais vai ter essas celebrações mais longas, seja com religioso, sem religioso, mas que duram mais de 3 dias, e a questão de renovação de votos, seja uma outra grande festa, seja uma renovação de votos no Destination Wedding, como o pessoal de Fernando de Noronha, por exemplo. A gente tem muita procura de Destination Wedding dentro do país, da dimensão que a gente tem, ou dentro de outros países. Então, vou aproveitar que a gente está indo para Argentina, que está super em alta. Todo mundo foi para Argentina no último ano. Vou fazer a minha renovação de votos lá. Por quê? Faz 1 ano que vocês casaram. Porque é legal celebrar o amor, porque traz momentos muito bons. Então, eu acho que vamos caminhar nesse sentido. Que legal, que bacana. Para fechar... Ai, que dor. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Eu vou bloquear o resto da minha agenda. Para fechar, me comoveu muito essa mensagem que veio para mim de madrugada. Mande um abraço para casamentos.com, Aline. Não quero dar meu nome e não quero dar o nome da minha empresa. Eu só vou falar o nome, só não vou falar a empresa, então. Que é a Joelma, de Itaquaquecetuba, né? Ela... Começou só ela... uma empresa de comida, né, para casamentos. Começou só ela não tinha dinheiro para casamentos.com, mas indicaram ela, começou. Hoje ela tem uma gratidão enorme com a plataforma. Hoje ela tem 34 funcionários, faz no mês em média com a casamentos.com, ajudando 80% da sua agenda, mais de 80 casamentos por mês. Então, ela só gratidão aí. Não, por vocês. Muito obrigada, Joelma, um super beijo. Eu acho que isso também é uma lição que a gente traz aí do setor de casamentos, que é um setor grande, mas muitas vezes informal, não profissionalizado, porque as pessoas começam com a eu presa e realmente vão crescendo. E se a gente pode, de alguma forma, fornecer materiais, ser esse ponto de conexão, é para isso que a gente está aqui. Então, eu agradeço muito a leitura dessa mensagem e a Joelma ter se disponibilizado a fazer esse testemunho, porque valida o porquê a gente existe. E para finalizar aqui, né, o que ela escreveu, no começo eu não tinha dinheiro, que eu não conseguia colocar comida na mesa para o meu filho. Hoje, o que sobra, eu dou para a instituição, né, de Itaquaquecetuba mesmo. Então, ela agradece ao programa. Fiquei até um pouquinho emocionado por trazer a casamentos.com. Ela sente falta de trazer pessoas assim, que espero que o programa ajude a esclarecer dúvidas, né? Nossa, eu tô também aqui emocionada. Obrigada mesmo. São por esses momentos que a gente realiza tudo que a gente gosta de realizar, e obrigada mesmo, Mask, por trazer esses pontos de conexões e reforçar essa nossa essência aqui da Casamentos com essas mensagens. Obrigada mesmo, Joelma. Com certeza. Aline, gratidão. Obrigada por você. ter aceito. Muito obrigado mesmo, estamos bem felizes, né? É muito importante para o nosso programa. É um programa novo, mas que veio de uma rádio FM e está crescendo tão rápido, e eu sonhava, né, com vocês, e hoje é realidade aqui na YouTube. Alguma mensagem para encerrar? Eu acho que, para encerrar, vale a gente reforçar que, independente do seu potencial de investimento em marketing, hoje é isso que faz vocês progredirem como fornecedores
Então, se em algum momento, independente se é possível fazer isso ou não agora, mas você quiser saber mais da Casamentos, entender como a gente pode te ajudar, a gente tem uma equipe sensacional e modéstia à parte, que a gente cuida com muito carinho para que possa levar esse tipo de conteúdo para vocês também. Então, eu tô aqui representando toda a equipe que está por trás e que faz as coisas realmente acontecer no dia a dia. Então, agradecer àqueles que fazem a nossa mensagem chegar até vocês fornecedores, mas a vocês fornecedores pelo voto de confiança. E se ainda não está conosco, eu teria um prazer de receber as suas mensagens, tanto nas nossas redes sociais quanto no nosso site. Fique à disposição para a gente ter mais momentos como esse. Com certeza. Mais uma vez. Obrigada. Gratidão total. DJ Mask, Eventos Mania TV, muito obrigado aí por mais um programa. Deus abençoe a todos. Gratidão. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.